Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Foi um privilégio muito grande passar esse final de semana com vocês. A maioria de vocês aqui esteve lá, mas aqueles que não foram fizeram muita falta. Quando eu vi Geraldo chegar aqui na igreja hoje, eu fiquei pensando como teria sido maravilhoso ter Geraldo lá no retiro, ter o Wilson Leca conosco por lá, ter a minha família em comunhão. Teria sido maravilhoso, mas foi muito bom também. Foi bom porque pudemos conviver. Esse é o grande desafio contemporâneo, aprendermos a conviver. E foi isso que fizemos com muita simplicidade. Vocês já imaginam, e aqueles que não conheciam puderam conhecer, o capricho de seu Cid, de Sueli, em todas as coisas da mesa, a hospitalidade de Palha, de Graça, de Djalma, de Lourdes, ao nos receber e ao colocar suas casas à nossa disposição. Eu fiquei pensando no sacrilégio que fizemos jogando futebol no gramado de Palha. Graça deve ter um cuidado imenso com aquelas plantinhas, todas elas bonitas, lindas, arrumadinhas, e a gente olha para aquele gramado, cuidado assim, só vê, isso é cabeça de brasileiro, né? Só vê lugar para bater bola. Ninguém acha que aquilo ali é um lugar assim, olha que gramadinho gostoso, uma bola vai rolar aqui maravilhosamente. E já pusemos a bola para rodar e para brincar, e foi muito bom. Tudo que fizemos, as nossas devocionais. Ontem à noite, MPB, até quase 1h da manhã, Djalma e Lourdes Palha dirigindo as canções, músicas que só fez me lembrar amanhã, aquele programa que a senhora assistia, eu dou graças a Deus por esse programa, chamado Manhã da Saudade. A minha vida deu um upgrade enorme, porque manhã, ela tinha mania, quando eu era criança, de ouvir o Bandeira 2. E aí eu acordava todos os dias com aquele barulho, o cara bateu, matou, não sei o quê. E era terrível. Mãe gostava de ouvir de manhã o Bandeira 2. Aí depois ela desgostou-se do Bandeira 2 e aí começou a ouvir o Manhã da Saudade. Aí a minha vida melhorou muito, porque eu acordava ouvindo velhas canções, aprendi muitas delas nesses programas matinais que manhã escutava, além de escutar aquele programa do reverendo João Campos de Oliveira, um programinha de 5 minutos com suas mensagens que me edificaram muito e que me vêm sempre à mente quando eu penso e lembro que de joelhos é melhor. Orar é sempre bom, de joelhos é melhor. Hoje eu queria compartilhar uma palavra muito simples com vocês, de um texto muito simples, porque o Evangelho é simples e precioso. Antes vamos curvar a nossa fronte numa palavra de oração. Senhor Deus, nós te invocamos, porque precisamos de tua intervenção, não apenas de tua presença, porque tu estás sempre presente, mas precisamos de que tu nos fales, que tu nos inquietes, que tu nos incomodes com a tua palavra, que tu ilumines a tua palavra em nossa compreensão frequentemente turva, de nossa atenção constantemente distante,
que tu nos libertes dessa desatenção que resulta, às vezes, dos corpos cansados, às vezes das mentes distantes, as mentes preocupadas, ansiosas, inquietas, por coisas que não podem ser resolvidas agora, mas que não nos deixam em paz. Tudo isso, Senhor, carece de teu toque, de tua bênção, dos milagres operados pelo teu Espírito. Em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço, que te agrade fazê-lo em nosso meio. Amém. Pega a sua Bíblia, mano, e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero ler apenas um versículo, e de todos os versículos do Evangelho, talvez o mais simples. Mateus, capítulo 13, versículo 44, na minha Bíblia está na página 972. 972. É uma das dezenas de símiles que Jesus anunciou. Era comum no ensino de Jesus essas símiles, essas semelhanças, em que ele nos diz: o reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é semelhante àquilo outro, construindo alegorias, construindo comparações, construindo essas relações que nos ilustram e nos ajudam a compreender o seu ensino. Ele disse, por exemplo, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que é tão pequeno, mas que se transforma em árvore, na qual os pássaros constroem seus ninhos. Ele nos disse, por exemplo, que o reino dos céus é semelhante a um homem que pesca e que encontra e puxa a sua rede com peixes grandes e pequenos e os separa. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Assim ele construiu dezenas, muitas símiles, semelhanças, e uma delas é esta que leremos agora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Nós poderíamos ler a uma só voz esse versículo, não poderíamos? Vamos fazê-lo? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus era um pregador muito mais confiante na inteligência de seus ouvintes do que os pregadores contemporâneos. Ele dizia uma coisa dessa e ia embora. E aí o ouvinte que se virasse para entender e para fazer as eventuais conexões. Essas conexões são, em grande parte, o resultado de nossas interpretações, e a interpretação é um elemento primordial da compreensão do reino de Deus. Duval, Jesus disse uma expressão enigmática. E de todas as falas de Jesus nos evangelhos, na minha opinião, o maior dos enigmas é este. Jesus disse: aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ele disse isso e pronto. Não há explicações. Você que entenda. E o que eu sempre entendi desse texto é que Jesus nos ensina assim: aquele que tem a luz do Espírito, aquele que tem
o temor do Senhor, aquele que tem conexão com Deus de verdade, este receberá a palavra de Deus, esta ganhará um significado para ele, e ele terá palavra, conexão, vida com Deus em abundância. Aquele que não tem conexão com Deus, receberá a palavra de Deus, mas essa nada lhe dirá, porque ele não está em ligação essencial, vital com Deus. Por isso Jesus fala em parábolas, e os que recebem a luz do Espírito entendem as parábolas. Aqueles que não têm a luz do Espírito não entendem as parábolas, e ficam de mãos vazias e coração oco, sem nada ter. Eu queria chamar a atenção para 4 aspectos do texto dessa símile. O primeiro aspecto é que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Não um tesouro qualquer, um tesouro de grande e precioso valor. Mas esse tesouro é um tesouro oculto. Para que algo possa ser chamado de tesouro, tem que ter 3 prerrogativas. Primeiro, tem que ser de poucos. Ser de poucos porque o valor das coisas, por incrível que pareça, frequentemente está associado à sua raridade, à sua escassez. Há coisas muito importantes, mas porque não são escassas, nós não as chamamos de meu tesouro. Por exemplo, o ar que respiramos é essencial para a nossa vida, mas quantos de nós consideramos o ar que respiramos um tesouro, a água que bebemos um tesouro? Mas aquilo que é pouco, que é escasso, isso nós valorizamos. E valor é o grau de importância que atribuímos a algo ou a alguém. Jesus diz que o reino dos céus é um tesouro, algo extremamente importante, mas que as pessoas não conhecem, não encontraram, não perceberam, vivem empobrecidas, porque podendo ter acesso a esse tesouro, ignoram esses tesouros. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um tesouro, algo precioso, algo importante, algo maravilhoso, mas que as pessoas não conhecem. Em segundo lugar, para mim, quando eu penso na ideia de tesouro, eu penso também na ideia de algo que nos torna especiais. Os reis, os príncipes, os homens detentores de poder ostentam e guardam seus tesouros. Nós buscamos e queremos esses tesouros, e Deus os tem, mas nós não os encontramos, nós cotidianamente não os vemos conosco. E o reino dos céus é, disse Jesus, semelhante a um tesouro. É raro, é para aqueles que dão valor a coisas importantes e preciosas, que ambicionam estes tesouros. Mas em terceiro lugar, uma coisa só é tesouro, quando ela é de difícil conquista. Por isso, Thomas, há milênios os homens brigam por tesouros. Há milênios as pessoas se matam, se ferem, se traem, lutam por tesouros. Mas esse tesouro do qual Jesus nos fala é um tesouro que está escondido, um tesouro oculto no campo, um tesouro que não está na superfície da terra. Vereador Eduardo, que bom tê-los aqui. Alessandra, que bom receber vocês aqui. Por alguma astúcia ou razão, esse tesouro foi enterrado, posto sob a terra. E aí é como se ele não existisse para muitos. É um tesouro oculto, é um valor oculto. Eu estou convencido que o Evangelho é esse tesouro escondido. Você pode ligar a televisão
e assistir dezenas de pregadores, 24 horas por dia se sucedendo, sem nem em um momento ouvir falar do tesouro oculto. Justamente porque o evangelho está escondido. O evangelho não está na superfície. Nós não tropeçamos em diamantes, em pérolas. Eles precisam ser buscados, eles precisam ser caçados, eles precisam ser encontrados num esforço de mineração, num esforço de busca desses tesouros. Qual é o tesouro? Que preciosidade é essa que tem o evangelho? Eu diria que o evangelho pode ser resumido, Palha, em 3 sentenças. Que dificuldade, hein, Vitor? Todo o ensino de Jesus em 3 frases. A primeira: Deus me ama e está presente. Essa é a primeira coluna do evangelho. Que o Deus que é amor realiza esse amor na minha vida e Ele está presente. Ah, como seriam diferentes os nossos dias, Renato, se nós tivéssemos convicção de que Deus é amor e que Ele está presente. Não presente num templo, não presente num encontro dominical, mas presente na minha vida. A segunda frase é que Deus deseja comunhão comigo. É que esse Deus amoroso e presente deseja que nós o busquemos, que nós o adoremos, que nós o cultuemos, que nós o sirvamos. Ele deseja que nos aproximemos de sua mesa. Essa é a segunda verdade do evangelho. Essa é a segunda prenda inscrita nesse baú dos tesouros do evangelho. Deus me ama e está presente. Deus deseja que tenhamos comunhão com Ele, que o adoremos, que cantemos a Ele, que o busquemos, que vivamos em comunhão e que o sirvamos. Mas a terceira verdade, Lourdes: só há um jeito de servir a Deus: socorrendo os que sofrem. Essa é a terceira verdade do evangelho. Porque se fossem terminar nas 2 primeiras, nós poderíamos viver como monges budistas em contemplação. Mas isso é impossível para um cristão, porque o único modo de servir a Deus é através do cuidado, do amor e do socorro do ser humano que sofre, do ser humano que padece, do ser humano que jaz em suas inquietações interiores. Só assim podemos encontrar o serviço a Deus. Sinaíra, porque adorar a Deus você pode adorar na sua cozinha, você pode adorar sentada na sua mesa. Adorar a Deus, servir a Deus não. Servir a Deus somente cuidando, socorrendo e amando quem sofre, porque o evangelho é algo em mim na direção do que sofre, na direção do que padece. E é por isso que esse tesouro está oculto. Oculto porque as pessoas têm corrido atrás de falsos tesouros. De falsos tesouros. Eu não sei se já aconteceu com vocês, principalmente as mulheres aqui, de gastarem uma grana braba numa joia, numa peça, e pouco tempo depois vê-la ficar preta, perder a folhagem, perder o encanto. Frequentemente isso acontece porque são joias falsas. Naim, esse mundo está cheio de joias falsas. Tem cor de pérola, cara de pérola, forma de pérola, mas é só uma bola de plástico. Tem cor de ouro,
forma de ouro, peso de ouro, mas é só um pedaço de ferro. Joias falsas, e as pessoas buscando, lutando, se esforçando para conquistar as joias falsas, enquanto o verdadeiro tesouro continua oculto. Porque nós estamos buscando segurança onde, Djalma? Paz interior, equilíbrio. Estou lutando, estou batalhando para dar segurança à minha família. E eu vou dar segurança à minha família se eu tiver uma propriedade, se eu tiver um emprego com estabilidade. Essa é a palavra mais idiota do nosso tempo, Eduardo. Estabilidade. O único ser humano que tem estabilidade, Ricardo, é o morto. Não, quem não, ou você está morto, quem está morto aqui esse chegou lá, esse não tem preocupação, amanhã nenhum plano econômico mudará a sua vida, nenhuma intempérie, não, o morto é o ser estável. Quem não está morto, e parece-me que vocês estão bem aqui, pronto, esqueça a estabilidade. Estabilidade é coisa de morto. Vivo não sabe o que é estabilidade. Estabilidade econômica, estabilidade financeira, estabilidade profissional, status estável, nada disso existe efetivamente. Lutar por estabilidade é buscar, é trocar tudo por uma joia falsa, um falso brilhante. Mas nós parecemos aquela música de Chico. E quem me conhece sabe que eu sou doido por Chico, né? A gente vive assim: se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma joia falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim. E te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei sentir que és o melhor e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conte até 20, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, destacada do meu folhetim. É assim. A gente é feito a mulher da canção de Chico, que por um sonho de valsa, por uma joia falsa, ou por um corte de cetim, diz sempre sim àquele que se acaso nos quiser. E a gente vai buscando as joias falsas, da estabilidade, a joia falsa. Não, aquela pessoa, se eu tivesse, quem bem me quisesse, esse alguém me diria, não é? Se eu tivesse, quem bem me quisesse. E aí a gente vai naquela, Lourdes, de procurar alguém que bem nos queira, e aí o indivíduo imagina que se tiver, então finalmente será feliz. Mas é tudo joia falsa, é tudo meio sonho de valsa, que vai nos iludindo, vai nos enganando, porque se há um tesouro neste mundo, este tesouro é saber que Deus está presente e nos ama. Esse Deus que nos ama está conosco, esse Deus que nos ama está presente e nos convida para perto de si, e que o único modo de agradá-lo, adorá-lo e servir a Ele é encontrando as pessoas que sofrem. Muita gente caminha nesse mundo perdido, muita gente perdida nesse mundo, e perdida porque estão correndo atrás do vento, como disse Salomão no livro de Provérbios. Correndo atrás daquilo que não é, vivendo como hamsters em jaulas. Vocês já viram roda de hamster? Já viram? Muito esforço,
pouco deslocamento ou nenhum deslocamento. Hamster faz muito esforço, mas não sai do lugar. Mas ele tem a impressão de que está saindo do lugar, em sua loucura, em sua ilusão, ou sua animalidade. A gente vai vivendo assim. A terceira coisa que eu queria dizer a vocês sobre esse texto. O primeiro é que Jesus diz que há um tesouro. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Há uma frase que eu repito há muitos anos, Eduardo, mas que talvez, Martinho, você escute hoje pela primeira vez. O reino de Deus não custa caro, custa tudo. Se fosse caro, os ricos e poderosos deste mundo poderiam adquiri-lo, mas como custa tudo, para eles é mais difícil. Deu para compreender isso? O reino de Deus não custa caro, custa tudo. Por isso a viúva pobre pode adquiri-lo, mas o jovem rico não pode, porque custa tudo. Mais uma vez, nessa parábola, Jesus nos diz que esse homem que encontra o tesouro vai e vende tudo, e com alegria compra, porque ele entendeu o que tem valor nessa vida. Ele entendeu qual é a preciosidade dessa vida, o que nessa vida constitui-se em algo que tem significado, que agrega razão e significado à existência. Há um monte de coisas que não são assim, são meras ilusões, fantasias, são quimeras, são buscas enlouquecidas, ensandecidas, que não levam a lugar nenhum, a não ser a este grande pátio onde habitam os seres humanos de nosso tempo. O pátio das frustrações. Quanta gente frustrada. Frustrada exatamente porque leva uma vida inteira para perceber, Vitor, que correu por nada, que viveu por nada. Corre, corre, luta, até descobrir que a pérola descascou, porque era falsa. O diamante quebrou, porque diamante não era, apenas um polido pedaço de vidro. Tem uma quarta e última dimensão do texto que eu quero compartilhar com vocês. Essa talvez seja mais difícil, Ricardo. Difícil de falar sem nos deixar levar pela barganha pura e simples. Mas é que há um aspecto de troca aqui. O texto diz que um homem encontrou um tesouro oculto no campo. E ele não adquire o tesouro, nem adquire o campo, porque ele não tem recursos para adquirir o campo e o tesouro. O que é que o texto nos diz? Que ele vai, vende tudo o que tem e compra o campo com o seu tesouro. Há aqui uma troca, há aqui uma permuta, há aqui um ato consciente, difícil, Geraldo, de renunciar àquilo que nós atribuímos como sendo a conquista que fizemos na vida para buscar algo superior. E ninguém troca algo de menor valor por maior valor. Eu estava esses dias falando daquele sketch, daquele momento do programa do Silvio Santos da década de 80, em que, você lembra, Renato? Em que ele chegava, colocava alguém numa cabine cega, onde o cara não conseguia ver nada do que estava lá fora, Alessandra, e ele perguntava assim: você quer trocar essa geladeira num fósforo usado? Aí o cara, sim!
É que tu achava graça, todo mundo ria, achava aquilo divertido, porque há trocas que são tão patéticas, que são risíveis. Mas o Wilson, de trocas patéticas são feitas as nossas vidas. As nossas vidas. A gente está o tempo todo fazendo trocas patéticas, trocando o tempo com nossos filhos, com nossa família, por joias falsas, trocando a nossa paz, a nossa segurança, por fugidios prazeres. E nesse momento a gente diz sim, e o inferno sorri de nós. Enganeis, tolos. E a gente, com o coração cheio de força, Durval, sim, e de trocas idiotas como estas vão sendo nossas vidas. Um homem como eu, com 46 anos, já fez muitas trocas imbecis. Mas a troca boa, a troca verdadeira e a troca importante, esta eu não faço, Tiane. Aquele homem encontrou um tesouro oculto no campo, escondeu lá, foi, vendeu tudo o que tinha, foi e comprou o campo, porque ele entendeu o valor das coisas, que não dá para encontrar o tesouro do reino de Deus e querer manter na outra mão os tesouros deste mundo. Por isso Jesus nos ensinou que os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas, essas são as coisas que nos afastam. Os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas são as coisas que nos afastam da paz. Eu gosto tanto, Solange, sempre de falar dessa história da fascinação das riquezas, de lembrar o Wilson de fascinação da canção, que é fascinante. Sabe o que é fascinação? É quando o sorriso prende, inebria e entontece. Lembram? Como é que é? Teu sorriso prende, inebria e entontece. És fascinação, amor. Não é assim? Pois que coisa justa e que coisa verdadeira. Pois estar fascinado é exatamente estar preso, inebriado e entontecido, de tal maneira que os juízos ficam turvos e o grau de importância das coisas se obscurece. Mas esse homem, fazendo uso lúcido de seu juízo, ele diz: tudo o que eu tenho vale menos do que esse tesouro, e eu quero um tesouro para mim, e eu renuncio a tudo que não é este tesouro, e que eu amealhei ao longo de toda a minha vida, para ter isso aqui. Os grandes homens de Deus da história foram aqueles que fizeram tal permuta. São Francisco de Assis é a vida dessa permuta. É um cara que descobre o que tem importância, relativiza tudo o que não é aquilo e troca, e acha que fez bom negócio, e fez. Todos os homens de Deus, um filho de sacerdote como João Batista, não quero saber de nada disso, eu quero é Deus, e parte para viver em comunhão com Ele. Um dos homens mais ricos que eu conheci em minha vida chamava-se Dom Helder Câmara. Dom Helder era um homem extremamente rico, muito embora ele não tivesse nada, vivesse numa casa muito simples, anexa à Igreja das Fronteiras.
E eu tive na casa dele e era constrangedor, mas ele era muito, muito, muito rico, porque ele fez o bom negócio, que não é o bonegócio.com, é o verdadeiro bom negócio, o de trocar o que não tem valor por aquilo que tem, aquilo que faz a vida valer a pena, aquilo que dá vida à vida. Aquilo que dá vida à vida é o reino dos céus, que não é um lugar para onde a gente vai depois que bater as botas, mas é uma forma de viver aqui e agora. Eu escrevi outro dia e repito aqui, que eu não vejo sentido nenhum sentido em Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, dia de Natal, Ano Novo, esses dias todos foram inventados pelo comércio para alavancar suas vendas, porque ai de nós se os nossos filhos só lembrarem de nós no Dia dos Pais. E aí as mães vão dizer, mas Martorelli não fala mal disso não, que pelo menos nesse dia é certo, que nos outros não sei. Isso é porque nós somos doentes, porque se houvesse saúde em nós, o amor aos pais, o amor aos filhos, o amor ao cônjuge seria algo de todo dia. Não, eu acho que tudo isso é invenção das instituições comerciais para alavancar suas vendas. O Natal é também um dia desse, só que inventado há mais tempo, porque todo dia seria dia de lembrar de Cristo. O único dia, Naim, que Deus quer que você e eu comemoremos, esse único dia que é extremamente especial, é o dia de hoje. Esse é o dia que Ele quer que a gente festeje. O melhor dia do ano é o dia de hoje, é agora. Cintiane, talvez Ele não tenha o que deseja teu coração, e você imagine que isto e aquilo outro, em vindo para a sua vida, te faria mais feliz, mas isso é tua ilusão, porque tudo quanto você precisa para ser plenamente feliz, é ter a consciência de que o Deus que te ama e que te quer bem está presente na tua vida, e que você pode ter acesso a esse Deus livre e franco acesso a Deus, e o que Ele espera de você é que você sirva a Ele, socorrendo a quem sofre. Vamos ficar de pé, vamos orar. Lamentavelmente, a vida de muitos de nós é vida de hamster. Muito esforço, dioturno esforço, e quase nenhum resultado. Não resultado que resulte em vida melhor. Não resultado que se manifeste em vida plena, vida feliz, vida abundante, vida transbordante, como no ensino de Jesus. Há muitas pessoas que celebram conquistas de joias falsas, cujo destino é a frustração, porque se desfarão entre seus dedos como aquela pérola que perde a tinta e a cor. O grande problema é que nós acreditamos na mentira que o mundo tem nos pregado e esquecemos o velho evangelho. E a mentira que esse mundo tem pregado e na qual temos crido
é de que não importa se a joia é verdadeira ou falsa, os vencedores as têm. Mas as conquistaram contra si mesmos. Porque há um tesouro oculto que pode dar valor à vida da gente. E além de dar valor à vida da gente, pode nos curar de todas as ilusões que perseguimos e ainda servir de bênção para muitos. Esse é o meu desejo sincero. Que descobramos o tesouro, e o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, encontrando-o, escondeu. Depois foi e vendeu tudo o que tem, voltou e comprou o campo. Senhor Deus, te rendemos graças, Pai, porque na noite de hoje tua palavra tão simples nos chamou a atenção para pararmos de vida de hamster e começarmos a buscar um tesouro que não desbota, um tesouro que não se quebra, um tesouro que fica e não se desfaz. Tu és, Senhor, o nosso tesouro. Tu és, Senhor, a nossa fonte de segurança. Tu és o estribo e o arrimo de nossas vidas. Tu tens estado esquecido para muitos de nós, fascinados e seduzidos pelos encantos ilusórios deste mundo. Vem, Senhor, e enche-nos de tua graça, para que, convertidos em nossa mente e discernimento, sejamos capazes de ver o que importa, desprezar o que não importa e trocar tudo pelo tesouro, se sentindo vencedor. É isso que te pedimos humildemente, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar.